Em 1977 era lançado nos cinemas Star Wars: Uma Nova Esperança. Filme que daria início a essa que é provavelmente uma das sagas mais conhecidas e mais marcantes da cultura pop, né? Se você é uma pessoa viva, né, no ano de 2025, provavelmente você já ouviu falar de Star Wars, né? Mesmo porque você nunca tenha visto nenhum filme, série ou nada do tipo, você pode até não conhecer, mas você já deve ter visto com certeza uma camiseta com escrito Star Wars, ou uma camiseta com a imagem do Darth Vader, deve ter visto a imagem do Darth Vader na internet, por exemplo, né? Que eu diria que é a figura mais icônica, mais representativa dessa saga, né? Eu diria que Star Wars é talvez a franquia mais duradoura, vamos dizer assim, talvez a cultura pop, uma das mais duradouras e mais onipresentes, né? Desde o seu primeiro filme, ela gerou diversas continuações, prequels, animações, séries derivadas, spin-offs, camisetas, brinquedos. E hoje a gente vai ver um pouquinho de como começou essa franquia, por que essa franquia fez tanto sucesso na época, foi tão impactante pra época, e por que faz sucesso até hoje, né? Principalmente por que esses filmes mais antigos até da saga ainda são tão aclamados, tão amados por uma parte do público em 2025. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Eu acho que é interessante pra gente começar a entender o sucesso de Star Wars, né, é falar de como ele foi uma revolução em termos de efeitos visuais, né, em comparação com aquilo que existia na época, né, nunca se tinha feito um uso tão massivo de efeitos especiais, né, eu diria que nesse sentido ele foi bem revolucionário, foi bem importante, né, eu diria também que por Star Wars ter um tom um pouco diferente ali das produções da época, que iam muitas vezes para tons mais realistas, ou mesmo do próprio gênero de ficção científica, iam para uma coisa mais distópica ou mais apocalíptica, né, então o Star Wars conseguiu se destacar nesse sentido. Pode falar também do George Lucas ter sido um dos primeiros caras a ter a sacada de investir de fato em merchandising, né, que era uma coisa meio deixada de lado em relação aos filmes, né, o foco era principalmente na bilheteria, né, e Star Wars foi um dos filmes que acho que contribuiu para mudar isso, né? O George Lucas, quando estava negociando com os estúdios, pediu o direito a duas coisas: o direito a fazer continuações e o direito a o lucro do merchandising. E isso foi cedido até que bem rápido pelos estúdios, porque também não era uma coisa tão valorizada assim na época, né? Mas enfim, além dessas coisas revolucionárias para a época que Star Wars teve, eu acho que é interessante, eu acho que é o que a gente vai acabar explorando mais ao longo desses vídeos, né, eu pretendo que isso aqui seja uma saga de vídeos falando de todos os filmes, é entender os temas abordados por Star Wars, né, eu diria que Star Wars faz sucesso principalmente porque aborda temas que são universais, temas que ressoam com qualquer pessoa, fala de família, amor, vingança, amadurecimento, busca por propósito e muitos outros temas, né, que a gente vai ir vendo aqui ao longo desses vídeos. Para quem não sabe, Star Wars foi escrito e dirigido pelo George Lucas, né, que era na época um cineasta independente, que tinha feito ali um certo sucesso com o filme American Graffiti, né, que é uma comédia bem despretensiosa, assim, sobre um grupo de adolescentes que andam de carro e tal, se divertem, mas depois desse filme, George Lucas ganhou um pouco de confiança, um pouco de público e decidiu fazer uma aposta bem mais arriscada, né? Decidiu investir em ficção científica, que era um gênero que estava em baixa na época, né? Se a gente for, na verdade, muito técnico e chato, que eu gosto muito de ser às vezes, Star Wars não é exatamente uma ficção científica, né? É uma ópera espacial ou uma fantasia espacial, mas para todos os efeitos, essa temática era uma temática que estava em baixa na época, né? Para entender um pouquinho rapidamente a diferença, resumindo aqui, a ficção científica ela tem a pretensão de soar um pouco mais realista, de parecer um pouco mais realista, de parecer mais científica, né? Enquanto a ópera, a fantasia espacial, ela já vai por um caminho muito mais, vamos dizer assim, mágico. Se a gente for analisar como é a força ao longo dos filmes de Star Wars, é muito mais um poder mágico do que qualquer outra coisa. Mas, enfim, a gente pode resumir tudo como ficção científica, filme com temática espacial, enfim, não tava muito em alta. E o George Lucas foi fortemente influenciado para fazer esses filmes por algumas coisas, né? Primeiramente pelos trabalhos do Flash Gordon, né, que era um escritor de ópera espacial, foi influenciado pelo cinema oriental, em partes também, pela cultura oriental, né, uma coisa bem marcante. É a influência do filme, se eu não me engano, A Fortaleza Escondida, é o filme que mais influenciou ele, né, um filme do Akira Kurosawa, né. No geral, Akira Kurosawa foi bem influente para o George Lucas, né, mas um cara que também foi muito influente pro George Lucas, que a gente vai acabar falando um pouquinho mais hoje, é o Joseph Campbell, né. Quem que é o Joseph Campbell? O Joseph Campbell era um cara que estudava mitologia e religião comparada. Ou seja, ele era um cara que estudava aquelas histórias que ressoavam na humanidade ao longo do tempo. E ele percebeu que existia muita coisa em comum em relação a essas histórias, né? E é justamente isso que ele vai analisar na obra mais famosa dele, O Herói de Mil Faces, né? Que ele vai falar sobre esses arquétipos que eram presentes nessas diversas histórias, né? Arquétipos que ecoavam com qualquer ser humano. O arquétipo principal seria o arquétipo do herói, né? Existiam outros arquétipos em volta dele que sempre estavam nas histórias, mas o principal é o arquétipo do herói, né? Ele sintetizou a história do herói em uma estrutura que estava presente em quase todas essas histórias, né? Que
era essa estrutura conhecida como Jornada do Herói, ou também chamada pelo próprio Campbell do monomito, né? Seria o mito único, que é uma estrutura que se aplica perfeitamente a Star Wars, né? O Joseph Campbell conheceu o George Lucas, eles conheciam, se eu não me engano, o George Lucas chegou a consultar o Campbell enquanto estava fazendo Star Wars. O Campbell acho que falou que o George Lucas era o seu melhor aluno, um dos seus melhores, enfim. E essa tal da Jornada do Herói, ela pode ser sintetizada rapidamente em 3 partes. A gente vai ter a partida, em que o herói vai sair do seu mundo comum após uma recusa de um chamado, né? Ele vai recusar o chamado no primeiro momento, e alguma coisa vai acontecer ali que vai fazer ele mudar de ideia, né? Fazer com que aquele chamado se torne inevitável pra ele. A gente vai ter a parte de iniciação, parte de transformação, vamos dizer assim, do herói, né? Ele vai passar pelas aventuras, vai enfrentar os desafios, fazer aliados, inimigos, enfim. E em que ele vai passar por alguma transformação profunda ali ao longo daquele caminho. A gente vai ter o retorno do herói, né, em que ele vai voltar pro seu mundo, poder voltar pro seu mundo, depois de ter feito uma conquista ali que ele vai poder compartilhar com aquelas pessoas. Eu tô basicamente super simplificando essa estrutura, né? Se você quiser uma análise mais detalhada, você pode ir pra obra do próprio Campbell, que se eu não me engano divide em 17 etapas, né? Se você pode achar na internet também essas 17 etapas, ou se você pesquisar, provavelmente você vai acabar esbarrando nas 12 etapas, né? Nos 12 passos, né? Que é a estrutura feita ali por Chris Vogler, que sintetizou, vamos dizer assim, os passos mais importantes dessa estrutura do Campbell. O vídeo não vai ser sobre Jornada do Herói, eu não vou explicar aqui detalhadamente cada um dos passos, eu vou falar um pouco agora da história do filme, tentar resumir brevemente a história do filme, e vou acabar falando aqui um pouco de como essa história se encaixa nisso, né? Se você pesquisar, você vai perceber que essa história se encaixa perfeitamente, né, nessa estrutura de Jornada do Herói, né? O filme ele vai começar ali com o C3PO e o R2D2 dentro da nave, eles vão estar meio desesperados, fugindo ali. A gente vai perceber que o Império acabou de entrar naquela nave, né? A gente vai ver pela primeira vez ali os Stormtroopers e o Darth Vader, que eu tinha mencionado anteriormente, que é o vilão mais icônico do cinema. Pra mim, acho que isso é uma coisa indiscutível, né? Eu acho que você pensa no vilão, o Darth Vader é um dos primeiros que você vai pensar, assim, né? E uma curiosidade interessante sobre o Darth Vader é que ele é interpretado, vamos dizer assim, por 2 pessoas, né? O corpo do Darth Vader é o do David Prowse, né? Que é um fisiculturista britânico, se eu não me engano, né? E a voz dele é a voz do icônico James Earl Jones, né? Provavelmente uma das vozes mais marcantes e poderosas ali que a dublagem americana já teve. Enfim, o Darth Vader vai capturar a Princesa Leia, perguntar sobre esses planos, e enquanto isso os 2 robôs vão conseguir fugir, né? Numa nave menor, porque os soldados do Império vão falar, pô, não tem nenhuma forma de vida aqui, deve ter lançado essa nave sem querer e deixam passar. Mas depois eles percebem que, pô, os planos devem estar ali e mandam um grupo ali pra caçar aquela nave. E essa nave vai aterrissar ali no planeta deserto, onde os droids, né, vão ser capturados pelos Jawas, né, que são um grupo de aliens vendedores de sucata que vão vender eles pro tio do Luke, que era justamente um jovem fazendeiro, ali era uma família de fazendeiros. E o Luke vai limpar esses robôs e vai acabar descobrindo, quando estiver limpando o R2D2, uma mensagem secreta que estava gravada ali, que era justamente a mensagem que a Leia deixou ali gravada no robô, que é: ajude-me, Obi-Wan Kenobi, você é a minha única esperança. Só que a mensagem, ela tava, assim, emperrada, né? Não sei, não conseguiu ver a mensagem inteira, né? Mas ele ficou bem curioso, foi comentar disso com os tios. Ele falou, pô, não conheço nenhum Obi-Wan Kenobi, eu conheço o Velho Ben e tal, que é um cara esquisito que tem aqui na cidade. E aí os tios dele vão ficar meio assustados, vão falar pra ele assim, ó, o Obi-Wan foi um cara que morreu lá na época do teu pai e tal. Mas vão falar pra ele, ó, ficar longe desse assunto, ficar longe do Velho Ben e tal. Vão mostrar ali que eles têm coisas a esconder, né? Que eles não querem contar pro Luke ali sobre o passado dele, né? Depois, vendo os tios conversar, a gente vai ver isso também, né? De que eles falam de ter medo que o tio, quer dizer, o tio ter medo, né, de que ele siga caminhos parecidos com o do pai. Você vai falar, não sei o que é isso aí, né? Você vai ver que tem muita coisa a ser escondida, que tá sendo escondida, né? Mas os R2D2 ele vai fugir, né? O Luke e o C3PO eles vão atrás. Eles quase são capturados pelo povo da areia, mas aí o Velho Ben aparece e ajuda eles, né? E conversando depois, eles descobrem que Ben Kenobi é, na verdade, Obi-Wan Kenobi. E o Obi-Wan vai contar pro Luke a verdadeira história do pai dele, né? Pelo menos uma parte que os tios nunca tinham contado, de que o pai do Luke era, na verdade, um cavaleiro Jedi que lutou ao lado do Obi-Wan nas Guerras Clônicas. Então o Obi-Wan vai entregar pro Luke um presente, né, que é uma arma que era do pai dele, que é justamente o sabre de luz. Então o Obi-Wan vai dizer, ó, que o pai do Luke foi morto por um Jedi renegado, né, chamado de Darth Vader, que era um ex-aluno do Obi-Wan Kenobi, que acabou indo pro lado negro da força. A gente vai conseguir agora ver a mensagem completa da Leia, que vai pedir que o Obi-Wan leve informações vitais ali pra sobrevivência da rebelião, porque ele leva essas informações para Alderaan. O Obi-Wan vai pedir ajuda do Luke, o Luke vai se recusar, vai falar, pô, foi mal, tem uns negócios pra fazer, né, tá muita obrigação na fazenda, vai dar a desculpinha dele, que é a parte da recusa do chamado que tem na Jornada do Herói, né, mas vai falar assim, beleza, eu vou levar vocês pra um lugar em que vocês vão arranjar um transporte. Aí a cena vai cortar ali pra Estrela da Morte,
A gente vai ver uma discussão ali entre membros do Império e tal, e em um momento um cara lá ele vai zoar o Darth Vader, fala que, pô, esse negócio aí de força, de Jedi, isso é coisa do passado, nada a ver. Darth Vader não vai gostar muito desse papo e vai mostrar pra ele o que a força é capaz de fazer, vai começar a enforcar ele, né, apenas usando ali a força. Enfim, acho legal essa cena, que é uma das primeiras cenas que a gente vê o Darth Vader de fato em ação, a gente vê também a força de fato em ação ali, a gente começa a entender qual que é a capacidade dela. E aí a gente vai cortar de novo pro Luke, né, pra Tatooine e tal, em que o Luke vai encontrar ali, ele e o Obi-Wan vão encontrar a base, vamos dizer assim, dos Jawas queimada, eles vão rapidamente entender que é o Império que fez isso, e que o Império tá atrás dos droids, né, e aí então o Luke vai acabar aí correndo desesperado ali pra casa dele, com medo de que eles tenham ido atrás dos tios dele. E quando ele chega lá, já é tarde demais, a casa dele tá queimada, e nesse momento que ele fala assim, beleza, agora eu vou me comprometer com a missão, né, que é o que a gente vai chamar na jornada do herói de travessia do primeiro limiar, né, que é justamente o momento em que acontece a virada de chave ali pro herói, e ele se compromete com o seu chamado. Então eles vão continuar ali procurando um piloto, no caminho eles vão encontrar uns Stormtroopers, só que o Obi-Wan, apenas usando ali os truques mentais da força, vai fazer com que eles consigam passar ali fácil. Eles chegam ali num bar que é frequentado ali, né, pela galera da pesada, não é só pelos criminosos ali da cidade. Eles vão ali procurar alguém disposto a levar eles pra Alderaan. Enfim, o Luke vai acabar se envolvendo numa confusão ali, vai ter uma briga de bar, o Obi-Wan vai cortar um braço de um cara com sabre de luz, e eles vão encontrar ali o Chewbacca e o Han Solo, né, pra mim Han Solo inclusive é um dos melhores personagens desse filme, talvez o melhor personagem do filme e da saga Star Wars, que é brilhantemente interpretado pelo Harrison Ford. Han Solo é um cara tanto mercenário ali, né, vai acabar aceitando pilotar a nave depois de uma negociação ali, por um valor ali bem generoso, né, de 17 mil, se eu não me engano, não lembro agora o número que falam no filme, mas enfim, Obi-Wan e o Luke vão ter que fugir porque chegou um soldado do Império lá, vai vir um cara que é vamos dizer assim, mensageiro de um tal de Jabba, né, que é um criminoso ali pra quem o Han Solo tava trabalhando, só que o Han Solo tinha acabado deixando a carga do Jabba pra trás quando o Império abordou ele, acabou deixando a carga pra trás pra conseguir fugir. Ele tá devendo esse dinheiro ali pro Jabba, ele vai acabar matando esse soldado do Jabba, né? E é uma cena que foi mudada algumas vezes. Antes era o Han Solo que atirava primeiro, depois era o cara, enfim. Se eu não me engano, agora no Disney Plus, a versão que tem, quem atira primeiro é o cara e o Han Solo tá só se defendendo, mas se eu não me engano não era assim quando o filme foi lançado, né? Enfim, depois o Han Solo acaba encontrando o Jabba, consegue negociar com ele, o Luke e o Obi-Wan chegam lá pra conseguir fugir, né? Pra ir até Alderaan, né? Só que eles acabam sendo encontrados ali pelos Stormtroopers e eles têm que acabar saindo lá de lá bem rápido, fugindo. Tem uma perseguição ali, que eles correm das naves imperiais, né? E é o Millennium Falcon, né? Que é a nave do Han Solo, salta ali pela velocidade da luz. Enfim, eles conseguem escapar. A cena ela vai cortar pra nave imperial de novo. A gente vai ver o governador Tarkin, né? Ameaçando a princesa Leia, falando assim, ó, vou explodir o seu planeta e tal, se você não me contar onde tá a base rebelde. Ela vai ficar com medo, vai contar pra ele onde tá a base rebelde e, enfim, ele vai explodir o planeta mesmo assim, só pra mostrar do que a Estrela da Morte é capaz. Enfim, a Millennium Falcon chega onde deveria ser Alderaan e acaba sendo capturada ali pela Estrela da Morte, né? Chegando na Estrela da Morte, o Luke acaba descobrindo que a Leia tá lá e convence o Han Solo, que não queria fazer isso, né, a ajudar o Luke a resgatar a Leia, né. E, enfim, depois de um tempo aí eles conseguem resgatar ela e tal, eles acabam sendo emboscados ali pelos soldados do Império e a Leia decide fugir pela rampa do lixo, né. Quando eles chegam lá não dá muito certo, porque eles quase são esmagados pelo compactador de lixo, até que o Luke consegue falar ali com o C-3PO, que desliga o compactador, e enfim, depois eles continuam fugindo ali, o Luke e a Leia e tal, e tem um determinado momento que eu não queria mencionar, mas eu acho que eu vou ter que mencionar que os dois se beijam. Essa cena ela é muito bizarra, principalmente porque depois na franquia a gente vai descobrir que eles são irmãos. Meu Deus! Vamos, 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 vamos! Incesto! E essa foi uma ideia que, pelo que eu pesquisei, o George Lucas teve depois. Era pra Leia ser o interesse amoroso do Luke. Só que o George Lucas falou, pô, quero inovar, quero ser diferente. Só que ele esqueceu que ele tinha feito os dois se beijarem no filme anterior, né? Então essa cena é um pouquinho constrangedora de lembrar às vezes, mas enfim, vamos fingir que não existe essa cena. E bem, lá na Estrela da Morte, o Obi-Wan e o Darth Vader acabam se encontrando, né? Aluno e mestre se encontram mais uma vez e eles acabam entrando ali num conflito em que o Obi-Wan acaba morrendo e ele se torna, vamos dizer assim, uma espécie de espírito da força, né, que acaba aconselhando o Luke ali ao longo do resto da jornada dele, né, em diversos momentos.
o Luke e os amigos dele conseguem fugir. Esse é um momento que é de profunda dor ali pro Luke, né? Um momento, vamos dizer assim, de maior provação dele, né? Diria que parte da jornada do herói também, né? Acho que o herói tem que passar ali por uma provação. E é um momento em que ele se transforma ali profundamente também, né? Principalmente porque ele recebe agora a ajuda do espírito do Obi-Wan e tal, né? Então é um momento, assim, bem marcante a morte do Obi-Wan. Eles conseguem fugir, eles vão lá pra uma base rebelde. Os planos lá que estão na R2-D2 são enviados ali pra base e eles descobrem ali uma fraqueza na Estrela da Morte, né? A Estrela da Morte tá se aproximando já de onde tá aquela base e acaba tendo ali um conflito ali entre naves rebeldes e naves imperiais, né? E, enfim, depois desse conflito, várias naves abatidas, o Luke, com a ajuda ali da força, né? Com a ajuda ali do Obi-Wan também, ele vai conseguir finalmente acertar ali onde é o ponto crítico da Estrela da Morte. A gente tem ali uma comemoração, a gente tem o Luke e o Han Solo, né? Recebendo uma medalha ali pelo que eles fizeram, por terem conseguido explodir a Estrela da Morte. Mas é interessante comentar, esqueci de comentar, né? Que primeiro o Han Solo fala assim, já fiz minha parte, quero ir embora, tal, não sei o quê. E ele vai, aparentemente ele vai embora, mas ele volta no meio do conflito, tal, uma coisa bem legal. Você vê que ele também era um cara bem mercenário, acaba sendo modificado ali, sendo inspirado ali pelo Luke, né, e pela vontade que o Luke tinha de ajudar os outros, pela vontade que o Luke tinha de pertencer àquilo ali e tudo mais. Enfim, é bem interessante, tinha esquecido de comentar essa cena, né? Mas enfim, eles recebem essas medalhas e o filme acaba. E é isso que eu tenho pra dizer aí sobre o primeiro filme de Star Wars, né? Star Wars é definitivamente um grande sucesso da época, né? Não só porque ele é revolucionário, efeito especial, design, trilha sonora, né? Que eu nem cheguei a mencionar aqui muito, mas que Star Wars tem provavelmente uma das trilhas sonoras mais icônicas da história do cinema ali, feita ali pelo John Williams, né, um dos grandes compositores também, se eu não me engano, fez a trilha de Jurassic Park. Mas não é só esses fatores, né, é também pela história que ele tem. A história do Star Wars é um tipo de história que se conecta com todos nós, né? É uma história, vamos dizer assim, um mito moderno, né? De um homem que primeiro se encontra num lugar ali meio perdido, sem propósito ali, e que ele vai encontrar uma coisa maior que ele, vai passar por desafios, vai amadurecer, vai mudar, né? E se tornar alguém diferente do que ele era em nome de um propósito maior. E, enfim, esse é o tipo de história que vale a pena ser contada no fim do dia. História de heróis, né? Porque, nas palavras do próprio Campbell, né? Um herói é alguém que dá a sua vida por algo além dele mesmo. No fim, a humanidade sempre acaba voltando para a história do herói, porque esse é o tipo de história que inspira a gente, esse é o tipo de história que a gente almeja ouvir, que a gente almeja ser, né? Um herói que a gente vê uma história, é sempre alguém que a gente pode se inspirar numa certa medida. Estamos todos nós também nessa busca ali por um propósito, por algo que a gente possa dar à nossa vida. Enfim, é isso que eu tenho a dizer no momento. Se inscrevam, deem like, deem seus feedbacks aí do que a gente pode melhorar e continue acompanhando aqui o nosso canal.